Havia um plano, um objetivo que eu não conhecia e que por muito tempo não soube dizer qual era. Nada era por acaso. Desde que nos matricularam naquele colégio, havia uma estratégia bem definida para a nossa vida. Filhos prósperos, exemplares e respeitados pela melhor sociedade. Pessoas moralmente admiráveis e que jamais vivenciariam as precariedades do passado de seus pais e avós. Isso, porém, não impedia que fôssemos dos poucos alunos a não receber convites para as festas de aniversário ou qualquer evento que reunisse toda a gente que importava naquela escola. O conjunto de pequenas grandes afrontas que os pequenos grandes burgueses sabiam impingir só fazia meus pais mergulharem com disposição ainda maior no projeto que desenhavam e aperfeiçoavam a cada passo. A estratégia básica era replicar o modo de vida das pessoas do centro da cidade. A mesma organização da casa, os mesmos móveis, os mesmos clubes, as mesmas aulas extracurriculares, roupas, festas, os mesmos bens, rituais, cabelos e agora, finalmente, o mesmo bairro. Enquanto os dois se engajavam nesse plano de maneira cada vez mais dedicada, eu continuava sentindo o calor e o pavor do ferro quente da Dona Aurora. Aos poucos, comecei a me queixar com mais ênfase, porém, ela continuou insistindo que sem aquilo tudo seria bem mais difícil, que eu precisava aceitar a realidade. E encerrava o assunto, convocando o futuro como testemunha de sua verdade. O tempo dirá. No Meridiana, todos os personagens representam para mim um aspecto da minha vida. Eu creio que, pela forma como o romance foi concebido, passando o ponto de vista de cada personagem envolvida, eu acho que nos dá essa identificação com o livro, no sentido de que cada um deles traduz realmente um pouco a sua história. Mas, evidentemente, que todas as pessoas querem ter uma melhoria de vida e querem, ao mesmo tempo, realizar o seu talento, aquilo que mais gosta de fazer, etc. Isso realmente é uma confusão para todo mundo, né? Isso é problemático para todo mundo. E eu creio que quando o Meridiana enfoca uma família negra saindo de um lugar para outro, assim, do ponto de vista até mesmo topográfico, né, que estabelece as distinções raciais no Brasil, eu acho que ele traça realmente essa possibilidade que todo mundo vê, não é? Como dizia Gil, né, você sai da favela e vai para o bloco do BNH. Quer dizer, isso tudo tem essa dimensão da busca de algo melhor, da busca de realização, ou seja, do sonho de todo mundo se realizar na vida, porque essa é a função nossa, né, que a gente acaba encontrando na nossa existência. Quer dizer, ninguém quer ficar no mesmo lugar, ninguém quer parar, todo mundo está em busca de si mesmo. E, às vezes, nesse sistema capitalista, onde a competição é acirradíssima, né, você vai encontrar um racismo bastante calcado nessa competição, não é? Você vai encontrar inveja muito calcada nessa competição, quer dizer, e você vai ter aí a disputa acirrada e, para nós negros, um desafio muito maior, porque nós estamos e vamos vivendo, não é, a sombra da história. E essa sombra da história é pesadíssima para nós. A ideia de preconceito, de racismo, ela está nas pessoas, né? Quer dizer, ninguém se livra disso, né? As pessoas carregam para onde elas vão. Então, nesse confronto, evidentemente, essa questão da hierarquia, né? Essa questão de uma estrutura de casta que a gente vive não apenas no Brasil, mas no mundo, isso aparece, né? E o racismo estrutura essa sociedade de casta, né? O livro tem muito a ver comigo, inclusive essa questão do estudo, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que
Meus pais eram praticamente analfabetos, minha mãe sabia ler, ensinou um pouco meu pai, mas não tinham escolaridade. Então, quer dizer, eu sou o caçula, quer dizer, eu sou o único que foi à universidade, vejam só, sou caçula de 8, o único que foi para a universidade. Então, esse livro tem tudo a ver comigo, né? Quer dizer, os desafios que eu tive que enfrentar e também aquilo, né? O que os meus irmãos tiveram que enfrentar, não é? Quer dizer, e por que que eles não foram também? Por que eles não ousaram, né? E depois vem as gerações dos sobrinhos, né? Vem a geração da minha filha, que já é filha de universitários, então já é outra coisa, já nasceu num outro patamar, né? E também os filhos. Aliás, a história do livro é praticamente a história da família do meu irmão mais velho, né? Reproduz muito aquilo, sabe? Botar os filhos em clube, sabe? Enfim, muita coisa igual, assim, né? Quando você tem uma bibliografia extremamente extensa de estudos sobre o negro, quer dizer, você acostuma, o negro é um só, né? E os brancos pensam isso, né? Que todos os negros são iguais, né? E o livro ressalta as diferenças individuais. A ascensão é anseio de todos, inclusive da população negra. E os conflitos advêm, não é? Existem os problemas, evidentemente, das cooptações, existem os sofrimentos, existe algo que é extremamente terrível para nós negros no processo de ascensão, que é o gelinho, que é o bullying, que isso tudo nos causa sofrimento psíquico, né? E sofrimento psíquico, o nosso cérebro entende como dor física. E não adianta, isso vai gerar doenças, isso vai gerar problemas físicos mesmo, né? Quer dizer, porque nós não somos corpo e espírito, nós somos corpo e espírito ao mesmo tempo, né? Então, eu creio que essa questão da nossa subjetividade, eu acho que o livro ele é muito rico nesse aspecto, né? Porque aponta problemas, né, que estão aí hoje, possibilitando, inclusive, uma nova psicanálise e uma nova psicologia. Não é? Porque a psicologia tradicional, a psicanálise tradicional, não dá conta dos conflitos oriundos do racismo que vem desse embate pelo acesso da população negra a novos patamares de conforto, de dinheiro, enfim. Eu acho que é um livro importante, né? E eu acho que ele vai na linha também de uma fixação na realidade, né? Porque uma das saídas, né, que o romance negro brasileiro veio tendo ao longo do seu desenrolar é a busca pelo mágico, pelo fantástico. Esse livro não, ele está calcado na realidade, né? As suas raízes estão na realidade, né? Aqui não tem milagre, não, é a realidade pura ali, né? É o embate do cotidiano de todos os seus personagens. Então, eu acho que esse livro é importante, entre outros aspectos, por isso, né? Toda pessoa negra no Brasil que tem condições de se colocar numa trajetória de ascensão, ela experimenta se tornar um meridiano. E isso não é uma escolha, isso é uma consequência. Meridiano no sentido de conectar dois polos de um mesmo planeta. No nosso caso, um corpo que conecta dois polos de um mesmo planeta, e isso é um choque, porque é um planeta muito desigual, é um planeta proporcionalmente desigual. O que falta em um, sobra em outro. O que a ausência de um é a fartura do outro. A falta de oportunidades de um é a herança de um outro. No livro da Eliana, tem um trecho em que o Ernesto, pai da Meridiana, protagonista, ele conta que, de acordo com que ele ia subindo na carreira, ele ia comprando roupas melhores, ternos, frequentando lugares importantes para as pessoas desse polo,
mas mesmo que ele tivesse acesso a esses lugares, a essas roupas, ele ainda sentia o desdém no olhar dessas pessoas. Isso me faz pensar em quantas vezes esse corpo meridiano precisa adotar símbolos desse outro polo para poder frequentar esses lugares. Teve uma situação que me ocorreu ao ler esse livro que isso ficou muito claro para mim. Eu estava voltando para casa de carro, e nessa época eu namorava uma menina que morava a 2 quarteirões da minha casa. E eu tinha que pegar alguma coisa lá, eu já nem lembro exatamente o que era, mas eu deixei o carro na garagem da minha casa e eu ia atravessar esses 2 quarteirões, então eu estava com a chave do carro na mão. De repente, um carro de polícia, uma viatura, deu quase que um cavalinho de pau, assim, jogou o carro em cima do passeio onde eu estava. E 2 policiais já desceram com armas muito grandes. Eu lembro de uma arma muito pesada, assim, que ele colocou na minha cabeça, aquela coisa de mão na parede e tal. Naquela época, eu já era, não sei se esse é o termo correto a se usar, mas eu já era, talvez, acostumado, educado a lidar com esse tipo de situação, de, né, não olhar fixo, diretamente, falar baixo, não fazer movimentos bruscos. E ali foi, desse jeito eu consegui mostrar meu documento, provar onde eu morava. E eu consegui, desse jeito, quando a tensão ficou um pouco menos forte, eu consegui perguntar o porquê daquela abordagem. E o policial, na hora, ele olhou para minha mão e ele perguntou: de quem é essa chave? E isso é ser meridiano. É você estar conectando 2 polos que eles quase não podem ser conectados. Eu lembro muito daquele momento de eu entender que um símbolo de propriedade, né, ele não poderia estar na mão de um corpo que carrega a marca de outro polo, que é a pele negra. Então ficou muito claro para mim que eu era um meridiano. É claro que com isso, ser meridiano se torna um fardo muito pesado ao longo da vida. Como a própria personagem meridiana coloca, é um adoecimento que a gente que está numa trajetória de ascensão vai tentando se livrar daquilo como pode. E essa foi a questão que mais me identificou no livro. Então eu deixo aqui meu convite a todos que, assim como eu, que se identificam como meridianos, leiam Meridiana, o novo livro da Eliana Alves Cruz. Eu acho que a ascensão social tem diferentes significados para diferentes pessoas, assim como em Meridiana acontece com toda a família. No meu caso, eu diria que começou com o acesso e depois veio a ascensão. A primeira coisa valiosa que eu tive acesso foi o estudo. Eu me tornei bolsista numa escola particular quando eu tinha 12 anos. Foi quando eu fui inscrita pela minha mãe em uma bolsa para famílias de baixa renda da prefeitura e entrei pela primeira vez numa escola particular. Foi nessa fase que eu vivi diversas questões muito semelhantes às que viveram tanto a Meridiana quanto os irmãos dela, de sofrer bullying, de não se sentir adequada e também de, por outro lado, saber que está ali em um lugar de privilégio com relação a outras pessoas do mesmo lugar que você veio. No meu caso, eu nunca conheci a fome. Eu sempre fui a mais pobre da rua, da igreja, da escola, mas a gente sempre teve o que comer. As roupas que eu sempre gostei eram todo ano perto do Natal. Minha mãe me dizia quanto a gente tinha para gastar e eu fazia minhas escolhas. Durante todo o ano, as minhas escolhas estavam baseadas em selecionar o que eu herdava, tanto das minhas irmãs mais velhas, quanto das patroas que davam roupas usadas para minha mãe. A minha mãe trabalhava como faxineira, mas ela também catava recicláveis, limpava a igreja aos finais de semana e eu ajudava ela em muitas dessas tarefas. Foi durante esse processo de inclusão que eu comecei a alisar o cabelo. É interessante porque tem muitos livros que retratam esse processo de meninas novas alisando o cabelo e muitas fazem porque querem, mas tem outras que sentem que precisam fazer isso, ou as próprias mães dizem isso. No meu caso, minha mãe não mandava eu alisar o cabelo, mas ela falava que eu tinha que aceitar que tinha um cabelo ruim. E isso, claro, que influenciava também na minha autoestima e como eu me via. Foi na escola que eu entendi que eu poderia ser alguma coisa sem necessitar da validação das outras pessoas ou do dinheiro que eu tinha, se eu fosse boa nas matérias.
Então, o meu plano estava feito, eu seria a melhor aluna da sala. Foi esse plano que fez com que eu conseguisse, durante o ensino médio, ir para uma das melhores escolas da cidade, conhecida pela aprovação no vestibular. No meu caso, eu nem sabia o que era vestibular, isso passava longe da minha família. Mas eu aprendi lá a sonhar e a encontrar recursos para realizar esse sonho. Então, embora minha mãe achasse que eu devia começar a trabalhar logo depois do ensino médio, eu decidi que eu ia para Juiz de Fora cursar jornalismo. Foi uma trajetória bastante difícil. Durante esse período, eu me sustentava principalmente com bolsas de auxílio da universidade e também bolsas em que a gente trabalhava para se sustentar. E foi quando eu entrei no meu primeiro estágio numa empresa de tecnologia que eu senti que a ascensão começou a chegar na minha vida. Eu ganhava um vale alimentação que me permitia comer não só o que eu precisava, mas também o que eu desejava e aquilo que era gostoso. E também foi isso que me permitiu guardar um dinheiro pela primeira vez, que eu fui usar lá quando eu quis fazer um outro processo de seleção para fazer estágio numa televisão em Campinas. Isso fazia tudo parte do meu projeto de sucesso. Eu fui aprovada, me mudei de cidade e comecei pela primeira vez a ter um cantinho só meu. Uma kitnet que os pisos descolavam do chão. Foi lá que eu conquistei um currículo que chamou a atenção depois da Folha de São Paulo. Eu fui uma das jornalistas selecionadas para o primeiro programa de trainee para profissionais negros do jornal, lá em 2021. Nessa época, eu estava terminando a faculdade. O mundo estava olhando para a diversidade com novos olhos por conta da morte do George Floyd e todas as discussões que suscitaram disso. A representatividade estava sendo discutida e eu estava ali pronta para ser uma das jornalistas a fazer parte dessa nova era da mídia e da televisão e do jornalismo. Foi durante esse processo que eu fui contratada e conquistei um dos meus sonhos, que era um apartamento bonito com paredes branquinhas. E isso era uma coisa que pode parecer muito pequena, mas eu vim de um lugar em que a gente tinha que fazer uma correria para salvar o sofá toda vez que chovia. Depois disso, o sofá que já estava velho foi jogado fora e a gente ficou numa sala vazia. Quando a gente teve uma sala com um belo sofá, as paredes do quarto eram sem reboco, porque a minha mãe construía ali com o trabalho dela de meses. E essa era a primeira vez que eu tinha a minha própria casa. Foi também a primeira vez que eu consegui ir a lojas e comprar a roupa que eu quisesse. Isso foi uma grande mudança de perspectiva mesmo, de poder ser talvez a pessoa que doa roupas para as minhas irmãs. Não porque elas estão ruins, mas porque são legais e eu não vou mais usar. Uma coisa engraçada também de pensar é que foi justamente nesse processo de ascensão que eu realmente me encontrei com o meu cabelo natural. Eu comecei a me sentir bonita e a gostar dele e de mim como eu sou, justamente no momento em que, depois de estar cansada de tentar chegar lá, eu me vi num momento de saúde mental debilitada e tive acesso financeiro, principalmente, para fazer uma terapia. Nesse processo, eu me descobri enquanto um ser único, individual, descobri minha própria beleza. E isso também faz parte de um dos privilégios que se tem quando se é uma pessoa negra no Brasil de hoje, que a gente sabe como é. E, por fim, as experiências que eu sempre desejava e imaginava quando eu pensava em ser jornalista, hoje tem se tornado realidade. Estar aqui hoje é uma que eu nem imaginava ser possível, mas eu também conheci pessoas que eu admiro muito, como a escritora Chimamanda Adichie, a Thaís Araújo, a Edilene Lobo, que foi a primeira ministra negra do TSE, e eu fui a primeira jornalista a conversar com ela. E essas são coisas que marcam a minha trajetória. Agora, como ainda há muitos anos pela frente, eu imagino que o caminho seja sempre de desejar mais e de sonhar com mais. Então, quem sabe uma casa própria, uma viagem para o exterior ou, quem sabe, o próximo livro seja o meu.